Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Álgebra Matricial. Hoje nós vamos iniciar o conceito de matriz inversa por meio de sua definição. Antes de falar de matriz inversa propriamente dita, vamos procurar fazer uma analogia com o que acontece com os números reais. Bem, nos números reais, nós temos o elemento neutro da multiplicação de números reais, que é o número 1. O número 1, o elemento neutro, é aquele em que qualquer outro elemento do conjunto dos números reais que seja multiplicado por este elemento neutro, no caso 1, resulta em si mesmo. Por exemplo, 5 vezes 1 é 5, raiz de 3 vezes 1 é igual a raiz de 3. Pois bem, e com matrizes? Existe uma matriz que, quando a gente multiplica uma outra matriz qualquer, ela funciona como elemento neutro da multiplicação? Sim, existe para matrizes quadradas e é chamada de matriz identidade. Então veja, por exemplo, essa matriz 3 por 3, quando multiplicada por esta matriz que tem a diagonal principal composta pelo elemento 1, todas as entradas da diagonal principal são 1 e as demais são nulas. O resultado dessa multiplicação é a primeira matriz que apareceu. Se nós tivermos aqui essa matriz já 4 por 4 e fizermos a multiplicação por essa matriz identidade, que tem esse aspecto, tem essa peculiaridade de ter todas as entradas da diagonal principal igual a 1 e as demais iguais a 0. Vocês vão ver que o resultado da multiplicação é a primeira matriz. Então, nós temos, sim, um elemento neutro. Quando o produto matricial é possível, nós já vimos em aulas anteriores que nem sempre o produto entre matrizes ele é possível, ele depende da condição em que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. E ele acontece, esse elemento neutro acontece quando a gente está trabalhando com matrizes quadradas. Bom, então a matriz de identidade tem esse aspecto. Uma matriz de identidade de ordem 2 é representada dessa forma, ordem 3, ordem 4. E nós podemos ter até a enésima ordem, tendo essa peculiaridade das entradas da diagonal principal serem sempre iguais a 1 e as demais entradas serem nulas, então trata-se de uma matriz identidade. Muito bem. Quando a gente trabalha com números reais, existe o que a gente chama de inverso multiplicativo. O que é o inverso multiplicativo? Bom, todo número tem o seu inverso multiplicativo, exceto 0. Mas o que é o inverso? Um número multiplicado pelo seu inverso é igual a unidade ou ao elemento neutro da multiplicação numérica. Por exemplo, o inverso multiplicativo de 5 é 1 sobre 5, que dá 1. O inverso multiplicativo de raiz de 3 é 1 sobre raiz de 3, que dá 1. Então, veja que um número vezes o seu inverso é igual ao elemento neutro da multiplicação numérica, que é o número 1. E com matrizes? Será que existe um inverso multiplicativo de uma matriz? Para algumas matrizes, sim. Quando a gente está trabalhando com matrizes quadradas, existe o que a gente chama de inversa de uma matriz, e nem todas as matrizes possuem inversa, mas aquelas que admitem, ela vai ter uma matriz que, quando multiplicada, uma matriz multiplicada pela sua inversa, vai ter como resultado a unidade ou o elemento neutro da multiplicação matricial, que nós acabamos de ver anteriormente, que se chama matriz identidade. Então, a definição que aparece aqui para a gente é que se uma matriz A for quadrada, e se nós pudermos encontrar uma outra matriz, nós vamos aqui chamar de B, que tem o mesmo tamanho,
de tal forma que produto de A vezes B tenha o mesmo resultado do produto de B vezes A e seja igual à identidade, então a gente diz que B é a inversa de A ou que A é a inversa de B e que A é invertível, né? B também é invertível ou não singular. Tá? Não, uma matriz que não admite inversa é chamada de singular. Ok? Mais para frente a gente vai ver que nem sempre o produto AB é igual ao produto BA, quando a gente estiver trabalhando com propriedades matriciais. Tá? Muito bem. Aqui tem um exemplo, né? Essas duas matrizes de tamanho 2 por 2, né? B é inversa de A e A é inversa de B. Veja que A vezes B, 2 vezes 2, 4, 3 vezes menos 1, menos 3, 4 menos 3 dá 1, 2 vezes menos 3 dá menos 6, 3 vezes 2 dá mais 6, menos 6 mais 6, 0. 1 vezes 2, 2, 2 vezes menos 1, menos 2, então 2 mais menos 2, 0. 1 vezes menos 3 dá menos 3, 2 vezes 2 dá 4, menos 3 mais 4, 1. Matriz identidade de ordem 2. Se nós fizermos B vezes A, nós vamos também chegar na matriz identidade de ordem 2. Então, isso significa que a inversa de A, que nós também podemos representar desse modo aqui, né? A gente coloca a letra que representa o nome da matriz e o expoente, como se fosse um expoente. Não é um expoente, né, no sentido operatório, mas essa nomenclatura, né, menos 1, indica que é a inversa da matriz A. Então, a inversa da matriz A é a matriz B. E a inversa da matriz B é a matriz A. Então, assim, a gente tem aqui um caso, né, de matriz invertível e a sua inversa. Bom, agora vem uma questão. Quando uma matriz admitir inversa, como que nós vamos encontrar essa inversa? Bem, a gente tem alguns métodos, alguns algoritmos para isso. Nós vamos começar nessa aula falando do método para achar a inversa de matriz de ordem 2 e ao longo das próximas aulas nós iremos avançar mais acerca desses métodos. Então, no caso de uma matriz 2 por 2, primeira coisa, né, se ela tiver essas coordenadas aqui, ela só vai admitir inversa se A vezes D, que é o produto dos elementos da diagonal principal, menos B vezes C, que é o produto dos elementos da diagonal secundária, for diferente de 0. Tá? E mais para frente, a hora que a gente estiver trabalhando com determinantes, a gente vai ver um teorema que justifica isso. Mas por hora, né, a gente tem que ter essa consciência aí, que, né, a diferença entre esses produtos tem que ser diferente de 0 para que a matriz admita inversa. Tá? Se essa condição for satisfeita, então a inversa de A vai ser 1 dividido pela diferença desses produtos, né, produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Nessa ordem a diferença, tá? Não pode inverter, se inverter vai dar um resultado incorreto. E aqui nós vamos trocar de posição os elementos da diagonal principal. Veja que o A com o D trocaram de posição, ficou D e A. E nós iremos inverter o sinal dos elementos da diagonal secundária. Tá? Fazendo isso daqui, nós chegamos na inversa de uma matriz de ordem 2. Por exemplo, né, vamos calcular a inversa desta matriz A. Bom, 5 vezes 2, menos 2 vezes 3, produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Vem aqui no denominador, estou seguindo a fórmula anterior. Invertemos as posições dos elementos da diagonal principal, então lá eu tinha 5 e 2, aqui ficou 2 e 5, e invertemos o sinal dos elementos da diagonal secundária, tá? Que vai dar 10 menos 6, que dá 4, 1 quarto que multiplica 2 menos 3 menos 2 e 5. Resolvendo,
meio, menos 3 quartos, menos meio e 5 quartos. Chegamos ao fim dessa aula. Espero que você tenha conseguido compreender esse conceito importante de matriz inversa. E desejo você bons estudos e nos encontramos nas próximas aulas. Até mais!